Você sabe realmente como operar o falso rompimento ideal para opções binárias? Nesse vídeo você vai aprender o que é um falso rompimento, qual o melhor gráfico para falso rompimento. Sim, meu grande, tem sim um melhor gráfico para você operar esse operacional. Quais são os tipos de falso rompimento? Qual o melhor formato? Isso aqui ninguém te conta. Qual o melhor formato de falso rompimento para opções binárias? Qual o rompimento ideal? E mostrar isso aqui na prática, numa operação que eu fiz, gravei, te explicar todos os detalhes que você está vendo aqui agora. Vai ser isso na prática, te mostrando o segredo de como operar falso rompimento ideal aqui nas opções. Então, eu vou te passar aqui um operacional completo, tudo, passo a passo, de forma simples aqui, meu grande. Eu dividi esse conteúdo aqui em 6 etapas. Obviamente que tem um bônus aqui só para quem são os grandes, né, que ficam até o final, que é onde eu revelo os detalhezinhos, beleza? Mas aqui vai ser um conteúdo de extrema qualidade para vocês, já começando o que é um falso rompimento. Cara, preste atenção. Um falso rompimento, ele muitas vezes é confundido com pullback. E se eu te disser aqui, é a mesma coisa. Pullback e falso rompimento, sim, são a mesma coisa. Mas antes de chegar nesse nível, eu preciso dizer o que é um falso rompimento, né? Um falso rompimento temos uma região de resistência ou região de suporte, e depois que o preço rompeu essa região, que em algum momento vai romper, ele precisa efetuar um toque nesta zona aqui, não é? Ele precisa em algum momento vir aqui e tocar nesta zona. Se ele tocar nesta zona e subir, nesse exemplo aqui eu estou falando de um pullback, ou seja, se ele tocar nessa zona e subir, ele fez o pullback. Se, por exemplo, ele falha o pullback de alta e volta para a zona de dentro aqui, ó, isso aqui é o nosso falso rompimento. Então, Edson, você está me dizendo que o falso rompimento é um pullback que falhou. Sim, é um pullback que falhou, ou seja, ele foi, rompeu uma zona e depois voltou. Só que a entradinha do falso rompimento é exatamente aonde? No toque depois que rompe a zona, que é o nosso pullback. Ah, ficou complicado? Cara, presta atenção. Qual é o conceito de um pullback? Então, muita gente confunde aí pullback e falso rompimento. Pullback depois que uma zona é rompida, o primeiro toque nele é o pullback. O que está acontecendo aqui agora? Ó? Ele fez um rompimento, voltou, fez um falso, e esse primeiro toque aqui é o quê? É um pullback, sim, é um pullback. Porém, é um pullback mais forte. É isso que eu quero que você entenda. Um falso rompimento é um nível de pullback mais forte, que tem uma probabilidade maior de ser muito mais assertivo e te dar muito mais vitórias do que derrota. Isso é a mágica do falso rompimento. Então, se você domina esse recurso, domina da melhor maneira, beleza? Domina da maneira ideal. Sim, meu grande. Vou falar até aqui perto do fone. Sim, meu grande. Você, sua assertividade pode ir lá para as alturas. Porém, tem que saber as regras certinhas de entrada, todo o funcionamento. Como eu vou falar aqui, ó, o melhor gráfico para operar, tipos de falso rompimento, melhor formato de falso rompimento. Tudo isso daqui você vai aprender comigo aqui nesta aula, nesse vídeo aqui que você está tendo acesso. Show? Então, só para registrar aqui, ó, falso rompimento, tanto em resistências e em suportes, é a mesma coisa, né? Então, romper uma zona, primeiro toque aqui, pode no seu primeiro ou depois. Primeiro toque aqui, se ele respeitar e fizer o pullback, é pullback. Se ele romper a zona e voltar para dentro, é o nosso falso rompimento, que seria o nosso primeiro toquezinho aqui. Show? Então, funciona da mesma forma para resistência, da mesma forma para suporte. Top? Então, vamos entender agora qual é o melhor gráfico para operar. Edson, qual é o melhor gráfico? Então, realmente faz diferença? Foi exatamente o que eu anotei aqui. Faz realmente diferença a escolha do gráfico? Meu nobre, meu grande. Obviamente, só para você ter ideia, em qualquer operacional, a escolha do gráfico é em torno de uns 30% a 40% da sua assertividade. Só escolher o gráfico certo. Então, se você escolhe errado, imagina você começar a operar com menos 30% de chance. Imagina aí, se você já é difícil essa parada aqui, mas se você já começa com menos 30%, dificulta muito. Então a escolha do gráfico, sim, é importante, principalmente para falso rompimento, você saber escolher o gráfico. E quais são as regras que eu utilizo para a escolha do gráfico? Cara, primeiro ponto, topos e fundos, mostrando topos e fundos. O que significa isso, Edson? Estruturas. A gente vai ver aqui na corretora também para você ver tanto a parte teórica como a parte prática. Então, tudo o que eu vou falar, vou mostrar em todos os ambos cenários, beleza? Então, topos e fundos e também deixando bonito do pavio, beleza? O pavio é importante também e vamos ver aqui
dentro da corretora, para você ver isso aqui na prática também, meu grande. Olha, aqui, isso aqui é um gráfico massa. Isso aqui é um gráfico massa para operar falso rompimento. Por exemplo, ó, se eu fosse marcar aqui tem uma resistência, né? Aí se o preço, por exemplo, ele rompesse essa zona aqui agora, ó, tivesse rompido essa zona e depois voltado e tocado aqui, ó, isso seria um falso rompimento muito top, zona extrema, ou seja, candles, gráfico se movimentando em V, ó, topo, fundo, topo, ó o movimento em V, é isso que eu tô falando, ó. Movimento em V, não é isso aqui não, isso aqui já tá ruim, ó. Quando tava aqui tava péssimo, ó. Olha como o gráfico tá, reto, direto, quando tá assim, péssimo, escolha ruim. Quando tá assim, está bem melhor, porque o gráfico tá se movimentando. E é esse movimento, por que, Edson, esse movimento é muito bom? Porque é exatamente esse movimento, meu nobre, é esse movimento que faz acontecer os suportes, as resistências, as linhas de tendências, os pullbacks, os falsos rompimentos, tudo acontece a partir desses movimentos. Top? Outra parada que eu observo é se está deixando pavio, se os candles ali estão retraindo, está tendo briga entre compradores e vendedores. É muito importante sempre analisar isso, porque você vai operar um falso rompimento, você espera também que ela vai deixar um pavio ali na sua zona. Show? Então aqui ó, poderia ser um falso rompimento. Aqui nessa zona, se a gente for analisar, ele fez um falso rompimento de um topo, ó. Desse topozinho aqui, ó, fez um topo e aí rompeu esse topo e depois voltou. Olha aqui, ó. O falso rompimento praticamente tocou lá na zona, ó. Tocou aqui na zona. Isso aqui é um falso rompimento, também conhecido como pullback também, só que é agregando o valor do falso rompimento. Isso aí faz a diferença, beleza? Porque, ó, rompeu a zona, primeiro toque depois que rompe a zona, pullback, mas com a confluência de um falso rompimento atrás, que ele rompeu e voltou. Isso aí dá uma assertividade muito, mas muito maior na sua entrada. Antes de eu te mostrar aqui quais são os tipos de falso rompimento, comenta aqui, bota aqui nos comentários se esse formato de vídeo aqui que eu coloco passo a passo dentro do documento onde eu mostro tanto a parte teórica quanto a parte prática aqui na corretora, isso aqui é agregador de valor para você? Deixa aqui nos comentários, porque essa é a única maneira de eu identificar se essa parada está sendo boa para você ou não. Beleza, meu grande? Então coloca aqui dentro, aqui nos comentários, porque isso aí vai ser uma forma de eu poder criar novos conteúdos ou melhorar esses conteúdos aqui para você. Beleza? Nossa ferramenta de troca de ideias é aqui nos comentários, que eu leio todos eles e é importante. Como é importante a sua opinião para a gente fazer um canal maravilhoso aqui para você ficar bom nessa parada. Edson, quais são os tipos de falso rompimento que você acredita? Meu grande, existem sim dois tipos de falso rompimento. Existem os rompimentos, os falsos rompimentos de zonas laterais, como também de zonas em tendência. Provavelmente você nunca ouviu falar em rompimentos em tendência. A gente vai falar um pouquinho mais dele aqui. Qual é o mais comum, Edson? O gráfico está lateral, está fazendo lá seus topos e fundos, e em algum momento ele rompe a zona, depois volta, aí você quer pegar aqui o falso rompimentozinho aqui. Esse aqui é o tipo de falso rompimento mais conhecido, que é o que eu estava exibindo exatamente aqui agora, e é o que mais acontece no mercado. Tem maior tendência de acontecer esse aqui sim, porque o gráfico tende a ficar muito mais lateral e apresentar esses falsos rompimentos com mais frequência. Isso é verdade, por isso que é bom você se especializar nesse. Top? O de tendência, Edson, qual é esse de tendência, cara? Como temos suportes e resistências, ou seja, lembrando aqui um ponto importante que eu me lembrei. Se você não sabe como marca suporte e resistência, ó, aqui na descrição eu vou deixar um vídeo aqui sensacional, na verdade vai ser esse videozinho aqui, ó, desse canal aqui, desse cara aqui, eu acho que esse videozinho aqui, muito top de verdade, e mostrando como você faz as suas marcações. Eu tô até aqui, ó. Deu o quê? Uns 50 minutos de vídeo, 53 minutos de uma aula de mentoria para você ficar bom. Eu vou deixar aqui na descrição para você aproveitar. Então já se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho e deixa aquele like. Por quê? Cara, só assim eu vou conseguir saber se esse conteúdo está sendo agregador de valor para você e para esse conteúdo ser espalhado e automaticamente sendo mais espalhado, mais força de vontade eu tenho para criar mais conteúdos detalhados para você crescer nessa parada. Show? Então vamos voltando aqui. Em tendência, Edson, qual é o tipo de rompimento, qual o tipo de falso rompimento em tendência? Cara, temos aqui linhas de tendências, beleza? Temos uma linha de tendência. Em algum momento, a linha de tendência é rompida também. Ela vai romper.
Mas muitas vezes ela faz essa armadilha, que ela vai, rompe e depois volta para a zona. Então esse primeiro toque aqui também, ó, esse primeiro toque que ela faz aqui, ó, é o nosso falso rompimento também em linha de tendência. Acontece muito no mercado também, porém o que acontece mais é exatamente o da zona lateral, que ele rompe e volta com mais frequência, porque normalmente quando ele rompe uma linha de tendência, ele tem mais chance de cair aqui e reverter a tendência. Sim, mas esse aqui acontece mais do que esse, porém esse aqui acontece também e eu preciso que você tenha esse conhecimento. Olha aqui um exemplo prático de falso rompimento, simplesinho, sem tantas regras que eu vou estar falando para vocês, que eu vou falar mais adiante da nossa aula aqui nesse vídeo. Mas ó, tinha uma resistência aqui, candle rompeu a zona, voltou para a zona, falso rompimento, primeiro toque, depois que volta para a zona, falso rompimento, ativado, toque, entradinha perfeita. O que aconteceu aqui, ó? Preço despencou, respeitou aqui e depois despencou, mostrando que sim, fez o falso rompimento de macro, de estrutural. Isso é muito top. Então esse tipo de entrada aqui é muito forte para opções binárias, para outros mercados, sim, é muito forte também. Show? Aqui, ó, exemplo simplesinho de tendência. O gráfico estava aqui, fundo, basicamente ele rompeu, depois voltou, tanto que ele tocou aqui, ó, fez o pullback de falso rompimento e aqui mais na frente, se a gente não tivesse tocado aqui, ó, também fez um pullback de falso rompimento, ou seja, fez um falso rompimento fortíssimo, tanto que olha o que ele fez aí, ó, ele tocou aqui, ó, o gráfico disparou para cima, subiu com muita força. Então, ó, zona, rompeu, voltou, tinha uma entrada aqui possivelmente era uma outra entrada e o gráfico subiu que só a danada. Olha aqui, ó. Olha a força que representou esta zoninha. Então, isso aqui faz muita diferença. Só que esse aqui é mais difícil de você encontrar no gráfico. O melhor é o lateral. Então, eu indico você se especializar no gráfico lateral, o falso rompimento ali, que é, ó, top para opções binárias. Então, vamos agora para uma etapa que poucos te ensinam de forma gratuita aqui dentro do YouTube. Então, foco, meu amigo, foco. Qual é o melhor formato de falso rompimento? Primeiro, você tem que entender que existem dois formatos aqui muito poderosos que acontece dentro do falso rompimento, que é aquele que rompe e volta, trabalha antes e depois volta. Qual é a diferença entre os dois, Edson? Vamos lá. O primeiro aqui, rompe e volta. Relaxa que eu vou dizer qual é o melhor dos dois. Rompe e volta é aquele que basicamente o candle rompeu aí a zona, ó, e o próximo candle veio aqui e voltou para a zona. Ou seja, tinha uma zona de resistência, rompeu, voltou e aí você pega aqui, ó, no próximo candle para vir buscar. Obviamente, se chegar com um rompimento ideal, a gente vai falar mais para frente sobre isso, chegou tudo certinho ali, pode entrar bonito. Esse aqui é aquele tipo de rompimento que rompe e volta, beleza? Nota 8, nota boa. É um rompimento muito top. Agora vamos para o meu favoritozinho, que é o meu ideal, aquele que eu considero muito, mas muito top, que trabalha antes e volta. Deixa eu preparar o cenário aqui para você. Esse aqui, sem sombra de dúvida, é o melhor e o falso rompimento ideal para qualquer mercado. Principalmente para o de opções binárias, que a gente ganha e perde por um pouquinho, meu grande, por um pouquinho de nada. E esse aqui é o melhor porque, Edson, porque, como eu falei para vocês, falso rompimento pode ser aquele que ele rompe e volta, basicamente de vela seguida, ou aquele que trabalha antes e volta depois, ou seja, tem um espaço aqui, ele subiu, é como se ele tivesse subido e depois perdeu a força e está descendo numa montanha russa com força de queda bem forte. Nesse exemplo aqui, obviamente, que ele está caindo, mas poderia ser o contrário também. Então ele subiu, perdeu a força e vai cair com tudo. Então esse é o melhor, Edson, porque esse você vai ganhar com momento de venda naquele instante de tempo. Então aqui, quando rompe aqui, legal, ó, toca aqui, cara, a probabilidade de terminar com a cor contrária é muito alta. Você entra aqui, ó, nesse falso rompimento aqui, muito top. Podendo ser aqui, podendo ser aqui, ó, que ele desce e depois vinha tocar aqui, também vai respeitar.
tudo perfeitozinho. Este, para mim, é o ideal de falso rompimento, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, é o melhor. E eu quero que vocês entendam, que eu vou mostrar até na prática aqui, uma operação que eu peguei, vou mostrar já já para vocês. Edson, qual é o rompimento ideal de um falso rompimento? Vou fazer melhor, meu grande. Vou fazer muito melhor para você, muito melhor de verdade. Eu vou te revelar aqui qual o rompimento ideal, tanto para pullback quanto para falso rompimento. E para isso, nada melhor do que um vídeo exclusivo só sobre isso, que é esse aqui, que eu vou estar deixando aqui na descrição, que é um vídeo extraordinário. Esse vídeo aqui é muito, mas muito top. Só você vir aqui também, ó, botar aqui, ó, rompimento. Vai ter aqui um vídeo top, que é esse cara aqui, ó, melhor rompimento para pullback. É esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você acessar. Cara, lá eu conto todos os melhores rompimentos que você pode esperar. E ele vai funcionar tanto para falso rompimento como também para pullback. Isso que ficou top, 2 em 1 para você ficar bom nessa parada. Você mesmo é um guerreiro por chegar até esse momento do conteúdo. Então assim, a gente vai entrar agora como eu opero falso rompimento na prática. Vou mostrar uma das minhas operações aqui que eu fiz na prática e explicar ela para você ficar bom nessa parada. Mas irmão, deixa aquela moral aqui, deixa aquela moral no conteúdo. Por quê, velho? Porque é só a única maneira de eu já repetir que é a única maneira desse conteúdo ser distribuído e é a única maneira de eu conseguir identificar que esse conteúdo está sendo agregador de valor para você e eu poder trazer mais e mais conteúdos para você nesse nível, beleza? Então já deixa aquela moral, o que ajuda pra caramba. Você não sabe como ajuda, fortalece eu continuar produzindo esse conteúdo. Então vamos lá. Essa aqui foi uma entradinha topzera que eu gravei. Eu peguei, cara, a entrada cheia de confluências e eu vou explicar aqui pra vocês, ó. Uma entradinha pesada, entrei aqui com com $167, só converter aí, dependendo da época que você tá assistindo. Mas, ó, primeiro ponto de marcação que eu fiz aqui, ó. Uma resistência macro, ou seja, tinha uma resistência topzera aqui em cima. Isso mostrava que o preço tinha a chance de buscar lá, só que era uma barreira muito forte do preço. Sabendo disso também, eu marquei uma outra resistência, ó, que ele tinha aqui também, ó, onde o preço ficou preso nessa zoninha aqui. Então tinha duas barreiras. E o que foi que aconteceu? O preço chegou, bateu nessa barreira, sentiu essa zona e começou a derreter. Ou seja, ele tinha duas barreiras para enfrentar. Bateu na primeira, chegou na metade da outra e não conseguiu subir. E aí começou a descer. Tanto que ele fez o falso rompimento aqui também. Zoninha muito top. Daria para entrar se eu tivesse visto essa entradinha. Beleza? Outras confluências como aqui, ó. Tracei uma linha de tendência de baixa, onde ele fez o falso rompimento da linha de tendência de baixa, que eu expliquei aqui para vocês. Então não era só uma entrada boa, era uma entrada maravilhosa que tinha tanto falso rompimento de tendência de baixa, contexto macro muito forte, quando ele bateu numa resistência e a tendência dele cair, que ele bateu na parede e vai descer com tudo, é muito forte. Além disso, tinha um falso rompimento de zona lateral, como aqui, ó. Olha que maravilha, falso rompimento de zona lateral, quanto falso rompimento de linha de tendência, tudo que eu expliquei exatamente nesse vídeo. Só que eu uni tudo isso, por isso que eu entrei com a entrada mais pesada. Então aqui eu entrei com falso rompimento em M5, entrada maravilhosa, cheia de confluência, tudo que poderia agregar de valor eu pude adicionar aqui. Então eu tinha tanto zonas macros a favor, como zonas micros ao meu favor, ou seja, tendo descendo até para ser uma mini linha de tendênciazinha ali para agregar ainda mais na minha entrada. Você pode ver que é um acúmulo de conhecimento que a gente vai adicionando. Passei aqui várias etapas para vocês, é exatamente por isso. Não é uma coisa solta, é um conjunto de bloquinhos que a gente vai se formando, a gente vai agregando valor e vai ficando bom nessa parada. Aqui eu passei por tempo gráfico de 1 minuto para ver também, mas tudo perfeitinho, entrada maravilhosa nesse gráfico aqui, que o gráfico estava muito bom para entrada. Você analisou aí e viu que o gráfico estava muito bonito, movimentando legal, deixando bastante pavio. Show? Edson, e qual é o bônus para os guerreiras que chegaram até esse exato momento? Velho, eu vou ser sincero, eu vou estar entregando agora um conteúdo, porque eu tô unindo diversos conteúdos para você. E com isso, é um conteúdo nível Pro, velho. Nível Pro de verdade. E para quem tá chegando aqui, eu vou aconselhar você unir esse conteúdo que eu tô apresentando aqui agora com os filtros certos. Porque senão não adianta de nada eu ter te explicando tudo isso daqui, mas você não saber o motivo de quando entrar e quando não entrar. Ou seja, os filtros corretos para você deixar de entrar na operação ou não. E para isso, velho, eu criei esse conteúdo aqui que tá novo,
fresquinho, novo do forno, atualizado sobre os filtros que eu utilizo tanto para falso rompimento como também para pullback, eu utilizo muito, e vai ser esse videozinho aqui que eu vou deixar aqui na descrição também. Então, você tá vendo, né? Você tá tendo acesso a esse conteúdo, você vai ter acesso ao conteúdo de rompimento ideal e o rompimento e os filtros utilizados para o falso rompimento e também para pullback, que eu vou estar deixando aqui na descrição. Então, só te peço uma coisa, assista e coloque em prática essa parada aqui para você começar a ter resultado de verdade aqui dentro do mercado. Esse conteúdo te agregou um pouco de valor? Se agregou um pouquinho, velho, deixa aquela moral, se inscreve nesse canal e deixa aquele like que ajuda pra caramba. Você já sabe, ajuda pra caramba, beleza? Ó, eu te espero alguns minutinhos, daqui a alguns segundinhos nos próximos vídeos. Então, te vejo daqui a pouquinho. Falou!